que eu vou fazer uma viagem bem longa. Aqui, minha luzinha está abrindo ainda, para variar. Demora um pouquinho para abrir. Coloquei para abrir logo que comecei a aula, mas, ó, tá demorando um pouquinho. Coloquem aí no caderno de vocês, então, a data de hoje, dia 13/10, já está indo quase embora a nossa primeira quinzena aí de outubro. Esse quarto bimestre passa muito ligeiro, tá? E coloquem aí na data de hoje que nós estaremos falando de leis da termodinâmica. Mas para falar de leis da termodinâmica, eu vou precisar falar de alguns outros conceitos com vocês. Então, deixa eu abrir aqui minha luzinha, ela já abriu, deixa eu apagar tudo que está aqui. Então, vamos começar a aula de hoje falando de pressão de gás. Tá? Então, nós vimos até a aula passada que pressão de um gás pode ser calculada com a expressão PV igual a NRT. Uma das maneiras de eu calcular a pressão de um gás é se eu souber o volume dele, o número de mols que está ali dentro do recipiente e a temperatura desse gás. Aí eu descubro a pressão desse gás contido lá dentro. O que eu quero na aula de hoje é falar de uma outra maneira de calcular pressão de um gás. Então, a primeira coisa que eu vou imaginar é o seguinte: eu tenho um recipiente. Dentro do meu recipiente, eu vou colocar um determinado gás e vou tampar esse recipiente com um êmbolo. Bom? Então, estou colocando aqui, de novo, um gás idealizado, tá? Então, tem gás aqui dentro. E eu posso fazer aí uma transformação gasosa qualquer com esse gás. E a partir da transformação gasosa que eu faço com esse gás, eu mudo algumas características dele: pressão, volume e temperatura. Lá de hidrostática, e lá do primeiro ano, se eu não me engano, a gente já começou a falar no conceito de pressão, e nós definimos pressão de coluna de líquido, pressão que um corpo exerce sobre o outro, como sendo uma relação entre força e área. Então, quando eu penso num gás dentro de um recipiente, eu vou pensar que esse gás, ele ocupa as 3 dimensões do meu recipiente. Então, esse gás ocupa o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, tem um gás ocupando esse recipiente, e isso é uma coisa tridimensional, tá? Esse gás, ele tem agitação, ele colide com as paredes do recipiente, aplicando forças nas paredes desse recipiente. Então, eu vou partir do conceito de que eu também sei calcular força. Força nada mais é do que o produto da massa pela aceleração. Aqui, eu vou fazer uma dedução que não é a dedução que a gente faz na graduação. Eu vou fazer pelo método que a gente diria pelo método Lacochambre. Eu vou acochambrar um pouco as coisas aqui. Eu vou fazer várias suposições aí, né, que não são tão verdadeiras assim, mas é uma maneira de eu deduzir a minha expressão, tá bom? Então, a primeira coisa que eu sei é que pressão é força sobre área, eu sei calcular força, e eu sei calcular área, tá? Mas como é que eu vou calcular área quando eu falo em um gás? Quando a gente fala em gás, a gente fala em volume, a gente não fala em área. Uma das maneiras de eu pensar nessa área é se eu pensar também no volume. Eu posso escrever volume como sendo a área de uma base vezes a altura do meu recipiente. Então, meu recipiente, onde está o gás, ele tem uma área aqui embaixo, né? Que é a mesma área lá de cima, que eu estou supondo normalmente um cilindro, onde eu coloco esse gás. E aqui eu tenho uma altura para esse gás. Essa altura, eu não vou chamar exatamente de altura, eu vou imaginar a seguinte situação. Eu vou imaginar
uma partículazinha, uma moléculazinha de gás que está aqui embaixo. E essa pequena molécula de gás que está aqui embaixo, ela vai se deslocar para bater na parede aqui de cima. Tá? Então, eu tenho uma partícula de gás aqui embaixo, que vai subir toda a altura do meu recipiente para colidir lá em cima. Então, a altura do meu recipiente, eu vou dizer que é o deslocamento que essa minha partículazinha está sofrendo. De tal forma que eu vou escrever a área como sendo o volume dividido pelo deslocamento dessa minha partículazinha. Eu estou chamando a altura de deslocamento da partícula. Então, a primeira suposição que eu estou fazendo é que a minha partículazinha está saindo lá de baixo e indo colidir lá em cima no eixo Z. Ela poderia estar indo da esquerda para a direita, tá? Estou só pegando uma partícula aqui bem particular, vamos dizer assim. Outra suposição que eu vou fazer a suposição que essa partícula que estava aqui embaixo, ela estava com uma velocidade inicial bem pequenininha mesmo. De tal forma que essa velocidade inicial dela era próxima a zero, tá? Aí ela vai receber energia, aqui da parte de baixo, por uma fonte, e vai sofrendo aí aceleração até chegar lá em cima. Se a velocidade inicial dela era zero, então eu vou escrever que essa força é massa vezes aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Esse meu ΔV, ele é velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo tempo, tá? Mas eu sei que eu estou fazendo uma consideração que essa velocidade inicial era bem pequenininha, então eu aproximei ela a zero. De tal forma que eu fiquei com força igual a massa vezes velocidade final dividida pelo tempo. Agora eu vou pegar essa expressão que eu escrevi para força, essa expressão que eu escrevi para área, e vou substituir na minha definição de pressão. Então, eu vou ficar com pressão é força sobre área. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vou pôr aqui de vermelho. Pressão é força sobre área. Estou trocando a força por mv ΔT. E estou trocando a área pelo volume sobre ΔS. Fiquei com fração sobre fração. Vou copiar a de cima e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Eu estou escrevendo volume como vol e não com a letra V maiúscula para não confundir com velocidade, tá? Vai que vocês colocam os V's todos iguais e vocês acabam confundindo. Quando eu fiz isso, vejam que apareceu aqui para mim, olha, um ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT é o que nós chamamos também de velocidade. Velocidade média, mas é velocidade, tá? Eu fico, então, com pressão igual a M, V vezes V, e aqui eu vou considerar que esse V final e a velocidade média são os mesmos, dividido pelo volume. De tal forma que eu fico com a expressão da pressão igual a M, V vezes V é V quadrado, dividido pelo volume. Essa é a pressão que o gás exerce em uma das paredes do recipiente, tá? Que é as paredes que estão no eixo Z, porque eu fiz aqui para uma dimensão só, né? Como se a partícula viesse aqui de baixo e colidisse lá em cima. Ela poderia ter vindo lá de cima e colidido aqui embaixo. Como o meu gás ocupa 3 dimensões, eu vou colocar aqui
que essa pressão que eu descobri é apenas 1/3. Tá? Na verdade, tem um outro motivo para esse 1/3 ter aparecido aí, gente. Eu estou colocando ele aí porque eu usei apenas uma dimensão. E eu usei o método Lacochambre, acochambre, para chegar nessa dedução, tá? Que eu calculo pressão de um gás. Eu calculo pressão de um gás como sendo 1/3 da massa pela velocidade ao quadrado, dividido pelo volume desse gás. E para que eu quero essa expressão? Eu preciso chegar em leis da termodinâmica, tá? E o que seriam as leis da termodinâmica? Seriam leis de conservação de energia. Então, primeira e segunda lei da termodinâmica nada mais é do que lei da conservação de energia. Eu vou relacionar com energia cinética, Tibério. Vou sim. Então, guarda essa expressão aí um pouquinho, eu já vou relacionar ela com energia cinética. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é a seguinte: quando a gente coloca um gás dentro de um recipiente, então, peguei um recipiente, coloquei um gás, eu forneço energia térmica para esse gás. Essa energia térmica que eu forneço é o que nós chamamos de calor. O que a gente sabe que acontece quando a gente fornece calor para um gás? A gente que existe uma elevação de temperatura. Deixa eu não botar essa setinha aqui. Eu sei que quando eu forneço calor, eu aqueço o gás. Portanto, eu tenho uma variação da temperatura do gás. Essa variação de temperatura significa que eu aumentei a agitação das partículas. Elas passam a oscilar numa amplitude maior. O que significa para nós uma elevação da energia cinética do gás. Mas antes de eu pensar na energia cinética, eu vou pensar o seguinte: quando eu aqueço o gás, eleva a temperatura, e uma das coisas que acontece é esse gás dilatar. E quando o gás expande, ele empurra o êmbolo para cima, porque o meu êmbolo ele está móvel. O que significa que esse meu gás aplica uma força nesse êmbolo, e essa força produz um deslocamento. Tá? Toda vez que nós temos força produzindo deslocamento, existe um conceito para nós, que é o conceito de trabalho. Então, vou falar um pouquinho, ó, de trabalho de um gás. Como é que eu calculo o trabalho de um gás? Do mesmo jeito que eu calculo o trabalho lá em mecânica. Trabalho é força vezes deslocamento, mas também trabalho é variação de energia. Toda vez que eu realizo trabalho, eu estou modificando a quantidade de energia de um corpo. Então, força vezes deslocamento. Vou partir daqui. Força vezes deslocamento. Tá? Eu posso escrever essa força de uma outra maneira. Que outra maneira? Eu posso pegar a expressão da pressão. Pressão é força sobre área. Posso isolar a força e escrever que força é pressão vezes área. Vou pegar isto e vou substituir aqui, ó. Eu fico, então, com o conceito de que trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento. Dessa minha expressão, área vezes deslocamento, isso para nós vai ser o seguinte, ó. Pensa que a área é a área da base, corresponde à área do meu cilindro. Tá? Essa área aqui que eu tô falando. Quando eu calculo área vezes deslocamento, posso pensar, está calculando volume. Na verdade, não é o volume. Porque aqui, quando eu pego a área da base e multiplico por essa altura da minha primeira figura, eu teria o volume inicial. Quando eu pego a área da base e multiplico pela nova altura, eu tenho o volume final.
Agora, quando eu pego a área e multiplico pela variação da altura, que é o deslocamento, eu tenho o que nós chamamos de variação de volume, que seria o meu volume final, menos o meu volume inicial. Então, o trabalho de um gás, ele é calculado como pressão vezes variação de volume, tá? Essa expressão eu só posso usar se a transformação for uma transformação isobárica. Por que que essa expressão eu só vou poder usar numa transformação isobárica? Vamos pensar no que é a tal da transformação isobárica. O gás empurra o êmbolo para cima com pressão constante. Então, se eu fizer um gráfico de pressão por volume, numa transformação isobárica, esse gráfico vai ficar desse jeito aqui, ó, uma reta paralela ao eixo do volume. Tá bom? Então, eu tenho, para um volume V1, uma pressão P1, para um volume V2, a mesma pressão P1. Então, P1 e P2 são iguais. Se no meu gráfico de uma transformação isobárica, a pressão é constante e o volume está variando, e eu calcular a área desse gráfico, a área disso é base vezes altura, no meu gráfico. A base corresponde à variação do volume. A altura corresponde à pressão. Portanto, quando eu calculo a área desse gráfico, eu estou calculando o trabalho de um gás. Isso na transformação isobárica. Se a transformação não for isobárica, e acontecer de eu ter uma transformação muito doida, eu vou pensar o seguinte, ó. Pressão e volume estão variando aí de uma maneira bem doida. Mas eu sei que numa isobárica, a área do gráfico corresponde ao trabalho. Se isso é válido na transformação isobárica, isso tem que ser válido em qualquer outra transformação. Portanto, para qualquer outra transformação que não seja isobárica, eu vou calcular o trabalho de um gás sempre pela área do gráfico. Tá? Mas como é que eu calculo a área dessa figura doida? A área dessa figura doida a gente calcula como uma integral, né? Isso é, eu vou aproximando aqui pequenas retas, como se isso aqui fosse pequenos trapézios, e vou calculando a areazinha desses pequenos trapézios e vou somando essas areazinhas desses pequenos trapézios, uma a uma, até ter a área total da minha figura. Isso é fazer uma integral, né? É claro que os nossos exercícios de ensino médio, eles não são figuras assim tão doidas. Vai ser no máximo aqui uma pressão por volume como uma reta crescente, tá? E aí eu calculo a área como sendo a área só de um pequeno trapézio. Bom? Então, eu já sei calcular trabalho de um gás. Já. Agora, eu vou imaginar o seguinte. Vou imaginar a seguinte situação. Eu tenho um gás. Para esse gás, eu vou fornecer uma determinada quantidade de energia térmica. Vamos supor que eu pegue o gás dentro do meu recipiente, que é um recipiente cilíndrico, né? E para esse gás, eu forneça uma quantidade de calor que seja de 500 calorias. Vamos fornecer 500 calorias para esse gás. O que vai acontecer com esse gás? Vai elevar a temperatura, esse gás vai expandir, esse gás vai realizar trabalho. Vamos supor que esse gás expanda de tal maneira que ele realize um trabalho de 300 calorias. Fornecer 500, mas ele realizou um trabalho de 300 calorias. Pela lei da conservação de energia, né, toda a quantidade de energia que eu tenho antes, eu sempre tenho que ter depois. Na natureza, nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma, tá? O que significa que se eu forneci 500 calorias, ele realizou um trabalho de 300 joules, 200 calorias estão aí nesse meio de caminho. Isso é, a princípio, nós vamos dizer que essas 200 calorias ficaram armazenadas no gás. E aí nós vamos falar que isso aqui é a energia interna do gás. Isso é, a energia que simplesmente não virou trabalho, só elevou a temperatura do gás. Essa energia interna do gás nada mais é do que energia cinética. Eu não deduzi, agora há pouco, que pressão era 1/3 de massa vezes velocidade ao quadrado sobre volume? Acabei de deduzir isso para vocês, agora há pouquinho. Até o Tibério falou, vai relacionar isso com energia cinética? Sim. mv² está relacionado com energia cinética. Energia cinética nada mais é do que mv² sobre 2. Vou pegar o 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Eu fico com mv² igual a 2 vezes o valor da energia cinética. Então, eu vou trocar esse m vezes v por 2 vezes a energia cinética. Eu fico com pressão igual a 2 vezes a energia cinética dividido por 3 volumes. Vou isolar a energia cinética. Energia cinética, o 3 passa para o outro lado, o 2 passa para o outro lado, então o 3 fica aqui em cima, o 2 embaixo, que já estava lá, e o volume que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Vejam que energia cinética é 3/6 de P vezes V. Mas a gente também sabe que P vezes V é nRT. Equação geral dos gases, né? PV é nRT. Portanto, toda vez que eu estiver fazendo uma variação de temperatura, eu estou variando a quantidade de energia cinética de um gás. Como é que eu calculo a energia cinética de um gás? 3/6 do número de mols vezes a variação de temperatura vezes a constante geral dos gases. Então, quando eu forneço energia térmica para um gás de 500 calorias, essa energia que eu forneci, uma parte virou trabalho é variação de energia, movimento do pistão, e a outra parte virou energia interna do gás, elevação de temperatura. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a lei da conservação de energia, onde eu vou escrever da seguinte maneira: eu forneço energia térmica para um gás. Dessa energia térmica que eu forneço, uma parte vira trabalho, mas eu tenho uma parte que vira energia cinética do gás, energia interna. Se eu forneci 500 calorias e o gás realizou um trabalho de 500 calorias, isso significa que ele não teve energia interna armazenada. Toda a energia que eu forneci virou trabalho. Se esse gás faz parte de uma máquina térmica, poxa, essa máquina térmica, então, nesse ciclo, teria um rendimento de 100%. Todo o calor fornecido vira trabalho, nada fica armazenado no recipiente, nada fica no gás, o gás não fica aquecido. Como isso não acontece de fato, né? Isso é, toda a energia que eu forneço, nem toda ela vira trabalho, eu vou ter sempre uma perda de energia
Na verdade, nós vamos chamar de energia interna do gás. Se esse meu cilindro com um pistão faz parte de um motor, se eu toda vez que eu forneço 500 calorias, ele vai realizar um trabalho de 300 joules e vai armazenar 200 nesse gás, forneço mais 500, realiza um trabalho e armazena 200, forneço 500, realiza o trabalho e armazena 200, isso vai ficar superaquecido. Daí, surge então a segunda lei da termodinâmica. O que me diz a segunda lei da termodinâmica? Eu não posso deixar o meu sistema superaquecer. Isso é, ele ficar variando a energia interna dele, superaquecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar esse recipiente. Então, toda energia térmica que eu forneço, e eu forneço sempre com uma fonte quente, né? Eu estou fornecendo calor. Uma parte tem que virar trabalho, e para outra parte não virar energia interna do gás, eu preciso liberar isso daí para uma fonte fria. Por isso que alguns motores são refrigerados a ar ou a água. Eu faço passar aqui em volta uma determinada quantidade de água. Quando eu faço a água passar por aqui, como essa água está fria, o que acontece? A água rouba energia térmica do recipiente, consequência, rouba energia térmica do gás e resfria esse gás, fazendo com que ele perca essas 200 calorias que estavam armazenadas nele. Então, de novo, eu continuo tendo conservação de energia. Tanto a primeira lei quanto a segunda lei falam da conservação de energia. Se eu pensar no motor de um carro, por exemplo, o motor de um carro, ele tem 4 cilindros. Cada um desses cilindros tem 4 pistões. Tá? Aqui eu vou fazer um desenho meio rudimentar. Tá? E aí, como é que funciona o motor de um carro? Estou fazendo pequenininho aqui no cantinho. Vou aumentar aqui um pouquinho minha luzinha. Tá? Como é que vai funcionar o motor desse carro, por exemplo? Vou fazer para um cilindro só, tá? Eu tenho uma válvula de admissão, que é por onde entra o combustível. E eu tenho uma válvula de escape. Depois eu vou recomendar vídeos para vocês de funcionamento de motor. Escape, tá? São válvulas, uma abre, a outra fica fechada. O combustível entra, ele é injetado aqui dentro, injeção eletrônica atualmente, tá? Eu encho esse cilindro. Ao encher esse cilindro, eu tenho o primeiro tempo do motor, que é a admissão, tá? Quando eu encho o cilindro, automaticamente o pistão sobe. Enchi o cilindro de gás, o pistão subiu. E aí eu tenho um trabalho sendo realizado pelo gás. O gás empurra o pistão para cima. Esse pistão, ele é ligado a uma peça chamada biela, e a biela é ligada a uma outra peça chamada girabrequim. Meu carro tem 4 pistões, portanto, meu carro tem 8 válvulas. Cada cilindro tem 2 válvulas. Meu carro tem 4 cilindros, 4 vezes 2, 8 válvulas. Tá, mas eu tenho carros que têm 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape. Quando eu tenho um carro com 4 cilindros, 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape, eu tenho um carro de 16 válvulas, tá? Então, eu posso comprar um carro de 8 válvulas e eu posso comprar um carro de 16 válvulas. Qual que é a vantagem de ter um carro de 16 válvulas? Como eu tenho 2 de admissão e 2 de escape, o combustível entra mais rápido e o combustível sai mais rápido desse meu cilindro. Consequência, aumenta a eficiência
do meu motor, eu consigo ter um melhor arranque, eu consigo que esse carro seja um carro mais rápido, tá? Outra coisa que vai variar no carro, além do número de válvulas, é o diâmetro desse cilindro, que está relacionado aí com polegadas. E aí eu posso ter um diâmetro de 1,0, eu posso ter um diâmetro de 1,6, eu posso ter um diâmetro de 1,8, eu posso ter um diâmetro de 2,0, tá? Esses pontos aí estão relacionados com o diâmetro do meu cilindro. Quanto mais pontos tiver um carro, maior o cilindro, consequência, mais combustível ele vai gastar. Maior o cilindro, mais combustível entra em cada um deles. Portanto, maior também vai ser o trabalho realizado por esse motor. Bom, então, algumas coisas aí relacionadas com o motor. O que acontece nessa situação? Entrou combustível, o pistão é empurrado para cima, movimenta a biela, movimenta o girabrequim, né? A função do girabrequim é posicionar esses cilindros, esses pistões em posições diferentes. Então, quando um sobe, no outro cilindro está descendo, e assim por diante, né? De tal forma que isso aqui vai subir, o do lado vai descer, ao descer ele é comprimido. Então, o segundo passo num cilindro é ele ser comprimido, ele ser empurrado para baixo, porque o girabrequim, ao girar, empurra a tal da biela para baixo, a biela empurra o pistão desce, comprimindo o gás. Segundo tempo do motor, compressão. Aí eu tenho uma peça no carro chamada vela, nem todos os carros têm, os motores a diesel não têm vela. Quando acontece a compressão desse gás diesel, a temperatura se eleva tão alto que ele explode espontaneamente por causa do aumento da pressão, e aí eu vou ter o êmbolo empurrado para cima de novo. Nos carros comuns, que são a gasolina e a álcool, tem a compressão do pistão, né? O pistão vai para baixo. A explosão não acontece de acordo com a pressão, então eu preciso de uma faísca. Quem solta essa faísca é uma tal de vela, elevando a temperatura do gás, e aí esse gás explode, empurrando de novo o pistão para cima, tá? Quando esse pistão é empurrado para cima, a válvula de escape se abre, a biela girou, o pistão é empurrado para baixo de novo, e aí o gás correspondente da explosão sai pela válvula de escape, levando aí energia desse gás. Como um motor ele é feito de metal, o que acontece? Essa estrutura aqui, ela fica aquecida, tá? Por quê? Você imagina que você tem metal aqui subindo e descendo o tempo todo. O cilindro é de metal. Você tem os pistões, que são de metais. Aí você tem, nesse pistão, alguns anéis, que a gente chama de anéis de raspagem, tá? Que eles ficam sempre banhados a óleo. Por que banhados a óleo? Eles ficam sempre num recipiente aqui em cima, onde tem um pouquinho de óleo, né? Então, toda vez que eles sobem, eles encostam no óleo e eles descem, sempre deslizando por causa da lubrificação dele. Então, eu preciso sempre verificar o óleo do motor do carro. Por qual motivo? Se não tiver óleo no motor do carro, quando esse pistão ficar subindo e descendo, vai ter um atrito muito grande, e esse atrito também gera elevação de temperatura. E aí eu vou ter dilatação dessas partes do motor, de maneiras diferentes. A gente aprendeu dilatação, né? Dilatação depende do volume, depende do material, depende da variação de temperatura. Como essas peças, nem todas elas são feitas do mesmo material, elas vão ter dilatações diferentes. Consequência disso, o motor vai fundir, tá? Vai começar a bater. Também não posso deixar esses discos desregulados, porque senão eu posso ter entrada inadequada de óleo dentro do meu cilindro. Consequência, o motor vai queimar óleo junto com o combustível. Então, isso aqui tudo é bem ajustado para o carro não queimar óleo e também não fundir o motor. Mesmo tendo óleo, eu tenho elevação de temperatura, porque eu tenho aquecimento do gás devido à chama da vela. Então, isso aqui vai aquecer. O que acontece no carro? Você tem aqui circulando
água, tá? Essa água, ela passa aqui por esses cilindros. Então, por isso que eu preciso ficar sempre verificando a quantidade de água do carro, porque vai passar uma água por aqui. Não é uma água qualquer, tá? É uma água com alguns componentes químicos, exatamente para não enferrujar as partes do carro. Essa água, quando passa aqui nesses cilindros, ela fica aquecida e ela vai para a parte da frente do carro, onde existe uma peça chamada radiador, tá? O radiador, ele fica bem na frente do carro, exatamente por quê? Porque ali vai ter água quente, essa água vai estar em elevadíssimas temperaturas, passando aqui pelos caninhos do radiador. Como o carro está em movimento, eu vou ter ar da atmosfera passando aqui rapidamente por esse radiador. Esse ar da atmosfera, do movimento aí do carro, vai roubar energia do radiador, fazendo com que a água do radiador resfrie. Essa água, ao resfriar, ao ficar fria, ela volta para o motor. Novamente, ela rouba energia térmica do motor, vai para o radiador, carro em movimento, o ar passa por ali, resfria essa água e essa água volta mais fria para o motor. Quando a gente desliga o carro ou quando o ar não é suficiente para resfriar a água do radiador, existe um ventiladorzinho aqui chamado ventoinha. Ele vai ser ligado, porque ele tem um termostato, né, entre o meu radiador e a ventoinha. Então, quando atingir uma determinada temperatura, essa ventoinha liga, também fazendo com que o ar passe pelo radiador, resfriando essa água que está aí dentro. Então, o carro parado, ou o carro, quando ele começa a superaquecer, tem que ligar essa peça chamada ventoinha. Quando a gente desliga o carro, normalmente a gente escuta o barulho da ventoinha, né? Ela fica ligada por alguns segundos, às vezes alguns minutos, até resfriar a água, aí ela desliga depois de um tempo, né? E é mais ou menos nesse ciclo que vai funcionar aí um motor, falando assim de uma maneira bem simplista, né? Não desenhei biela, não desenhei girabrequim, né? Que é onde você tem todo o movimento de subida e descida do pistão sendo transformado em movimento circular das rodas. As velas, elas são ligadas à bateria, né? A bateria é ligada ao alternador do carro, e assim por diante, aí você vai tendo todo um funcionamento do motor do carro, de acordo com as leis da termodinâmica, tá bom? Eu tenho sempre gás realizando trabalho. Que trabalho é esse? Um movimento de subida ou descida aí do meu pistão, tá bom? Antes de nós trabalharmos com essas leis da termodinâmica, vamos voltar um pouquinho nas nossas transformações todas que a gente falou. Então, na primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem? A gente tem calor sendo recebido, trabalho sendo realizado e energia interna ficando armazenada no gás. Alguns livros não escrevem como delta EC. Alguns livros trocam essa energia cinética aqui, energia interna do gás, pelo símbolo delta U. Então, se vocês abrirem algum livro de física ou verem alguma anotação como delta U, esse delta U é para variação de energia interna do gás, que na verdade é uma variação de energia cinética. Eu não gosto de usar a letra U, porque U normalmente a gente usa para DDP, diferença de potencial, né? Então, pode ser que vocês acabem confundindo aí o U de energia interna com o U de DDP. O que a gente sabe, a gente já viu algumas transformações, então vamos começar pela transformação isovolumétrica, que foi a primeira transformação gasosa que nós vimos. Na transformação isovolumétrica, nós sabemos que não tem variação de volume. Quando não tem variação de volume, portanto, o trabalho vale zero. Tá? O gás não expande e nem comprime.
Se o trabalho vale zero, isso significa que toda a quantidade de energia térmica que eu forneci para o meu sistema virou energia interna. Só serviu para o aquecimento do gás. Isso na transformação isovolumétrica. Numa transformação do tipo isotérmica, nós sabemos que na transformação isotérmica não tem variação de temperatura. Tá? Se não tem variação de temperatura, isso vai significar para nós que não tem variação de energia cinética do gás. Não tem variação de energia interna. Por qual motivo? Energia cinética é 3 meios de nRT. Para que eu tenha uma variação de energia cinética, eu preciso ter automaticamente uma variação de temperatura. Se não tiver variação de temperatura, não tem variação de energia cinética. Numa transformação adiabática, eu não tenho troca de energia com o meio externo. Ele não recebe calor e ele não cede calor, o que significa que todo trabalho realizado por um gás numa situação dessas é uma perda de energia interna que o gás já possuía armazenada dentro dele. Tá? Se eu olhar na expressão ΔQ igual a trabalho mais ΔEC, ΔQ é zero, então o trabalho é menos variação de energia cinética. Tá? Na isobárica, tem trabalho, tem variação de energia cinética, tem calor sendo recebido, certo? A única coisa que eu posso falar em relação à isobárica é que a pressão é constante, então, no caso da isobárica, eu calculo o trabalho como P vezes ΔV. Tá? Então, a isobárica é a única que, na minha expressão da primeira lei da termodinâmica, ela não vai me trazer aí grandes diferenciais ou grandes relevâncias em relação a algo ser zero, vamos dizer assim. Nada vai ser zero na transformação isobárica. Vou diminuir aqui um pouquinho minha tela, olha, eu falei bastante coisa, tá? Vou fazer a chamada, porque hoje é uma aula só, e a minha aula já acabou, gente. Por incrível que pareça, tá bom? Eu acho que na Professora, lista de vocês, só um minutinho, o exercício 19 é para usar a expressão da pressão como 1/3 de mv² sobre volume. Então, dá para fazer todos os exercícios da lista, tá? Pode falar. tem como voltar na luzinha rapidinho para tirar um Volto print? sim, volto sim. Espera só um segundo. Eu ia fazer isso para fazer a chamada. Deixa eu só diminuir aqui, opa, para caber na luzinha. Se você precisar de mais alguma coisa, eu abaixo ela, tá bom? Coloca um Szinho para mim no chat quando eu chamar, por gentileza. Alexia, Amanda, Arthur, salve Arthur, Caio, Clara, Diego, Edu, ok, Emerson, Enzo, Gabriel Costa, Gabriel Toledo, Gabriel Ferreira, Guilherme Alves, Gui Ramalho, Gui Penteado, Gu Dias, Ellen, Elô, Henrique, Iago, João Pedro, Júlia, Calil, Liam, Marcelo, Maria Lu, Matheus Soares, Paulo, Paulo Martins. Não, só o Paulo Sérgio que tá, né? Pedro Henrique,
Pedro Santos, Rafael Vicentim, Rafael Castiglione, Rafinha, Talita, Tiago, Tibério, Zanda, Wesley e Vinícius. Pessoal, estou encerrando a nossa aula por aqui. Na próxima aula, eu retomo todos esses conceitos aí com vocês de novo, tá bom? A gente dá uma revisada nisso tudo. Nossa próxima aula é na sexta-feira. É uma aulinha